galera do To The Moon, vamos falar hoje sobre o dólar que está subindo bastante e o que isso interfere nas criptomoedas, sobre o Consensus, que é o evento que está rolando lá em Nova York, nos Estados Unidos. Vamos falar também sobre a diferença entre a Decred e a Tezos, foi um tema até de debate esses dias no grupo Decred Brasil, e também sobre o Pizza Day, que vai rolar aqui em João Pessoa, né? Exatamente. E um evento sobre blockchain que teve lá na Bahia, que o Luciano participou. Justamente o NIB Salvador, evento de tecnologia, que teve uma programação muito boa relacionada a blockchain e criptomoedas. Joia. Então vamos começar falando sobre o dólar. O dólar está subindo muito, no mundo inteiro, não é um movimento que é só no Brasil, não é o real que está enfraquecendo, é o dólar que está ganhando força no mundo inteiro. E o Fed está sinalizando que vai aumentar mais a taxa de juros lá pelos Estados Unidos. Então, com isso, eles atraem capital do mundo inteiro e aí a tendência é que o dólar continue a subir em relação a outras moedas. E o que se espera é que para o mercado de criptomoedas brasileiro isso é bom, porque quando a gente converte de dólar para real, a cotação tende a aumentar, tendo em vista que normalmente a gente tem um dólar Bitcoin, porém ele é bem atrelado ao dólar normal. Então, o dólar subindo na cotação, a tendência é que as criptomoedas elas passem a se valorizar independente da cotação delas. Elas ganham mais margem ali na cotação do dólar. Isso é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro e, querendo ou não, existem vários especialistas que estão falando uma tendência de alta mais a longo prazo no dólar. Tem gente que fala aí no dólar R$4, até R$5 tem gente que fala. Então, para quem está posicionado em cripto, é uma boa notícia. Justamente. O dólar, lembrando que os Estados Unidos hoje, foi anunciado que a taxa de juros de longo prazo lá do país chegou a 3%, que é o maior nível desde 2014. Então, as taxas de juros maiores, elas fazem justamente o que você falou, Juarez, de mais capital migrando para lá. E aí, consequentemente, isso pressiona o preço da cotação. E aí traz uma vantagem a mais para quem investe em criptomoedas, cujo valor geralmente é atrelado ao dólar. E aí, vamos falar também sobre a questão da diferença entre a Decred e a Tezos, que esses dias eu fiz um post lá no grupo Decred Brasil. A gente estava divulgando o canal, divulgando algum episódio, e um dos usuários falou, tipo, Tezos, francamente, eu não sei por que exatamente essa rincha entre Tezos e Decred, porque, para mim, o que elas têm de parecido é mais a questão do sistema de governança, que a da Tezos é realmente meio que uma cópia, uma inspiração muito grande na da Decred. Mas a Tezos ela tem uma proposta de ser uma concorrente da Ethereum em relação aos smart contracts, contratos inteligentes. Então isso não tem muita relação com a proposta da Decred. Eu vejo mais a Decred como um Bitcoin melhorado, entre aspas, porque eu prefiro holdar Decred do que Bitcoin, tendo em vista que eles têm remuneração a stakeholder e a gente também pode decidir sobre o futuro do projeto. A Tezos, ela basicamente é uma Ethereum com smart contracts e remuneração a stakeholders. E a Decred, ela tem uma proposta mais de reserva de valor. Então, são coisas diferentes, eu não entendo muito bem porque a rixa, eu não vejo sentido. Porém, as duas eu vejo que tem muito potencial. A Decred é talvez, se não o projeto favorito, está entre os meus projetos favoritos, eu realmente acredito muito no potencial dela. E a Tezos, eu acho que se eles conseguirem tirar do papel, obviamente que eles tiveram muitos problemas em relação ao desenvolvimento, atrasaram, tiveram problemas de governança com a fundação, enfim, foi meio caótico ali o meio de campo, o desenvolvimento do projeto, arrecadaram bastante e a entrega ainda, eles estão bem atrasados em relação à entrega. Porém, até a Ethereum ela atrasou no lançamento, então se eles conseguirem entregar um projeto bacana, eu acho que tem muito potencial. Eu vejo a Tezos como uma plataforma de smart contracts que traz como inovação a governança. Eu não vejo nem tanto a Tezos focada, eu acho que o foco da Tezos é mais nos smart contracts em si, do que na governança, que é algo que a Ethereum, apesar de ser a principal plataforma de lançamento de smart contracts, ela sofreu bastante no passado. Teve o caso DAO, teve os hard forks da plataforma. Então, é uma plataforma que, apesar de estar consolidada como a segunda principal criptomoeda, com a questão dos ICOs, ela ainda tem algo a provar em termos de como resolver esses problemas. Então, a proposta da Tezos é trazer um modelo de governança da Decred, que é extremamente eficiente, diga-se de passagem, para o mercado de smart contracts.
Então eu acho que esse é o principal benefício da Tezos, e realmente, se ela for lançada, se todo o projeto for tocado, apesar dos atrasos, a confiança dos investidores vai aumentar bastante. E lembrando de outra coisa que a Decred e a Tezos têm em comum, principalmente nessa semana, foram os pumps, né? As duas moedas cresceram, né? Tiveram pumps absurdos aí na última semana. No top 50, a Decred está entre os primeiros projetos que mais recuperaram valor, desde do pico que a gente teve das criptomoedas, depois teve uma queda. Então a Decred está ali entre os 2, 3 projetos que melhor recuperaram em relação ao preço. Então é um projeto realmente muito promissor. E algumas coisas também que eu vi comentando, algumas pessoas que não conheciam, algumas perguntavam: a Decred é brasileira? Não é brasileira, ela foi desenvolvida por ex-desenvolvedores. Os fundadores da Decred são ex-desenvolvedores do Bitcoin Suite, que é um módulo do Bitcoin. Eles são americanos. E tem outro ponto também, que é o seguinte: eu vi comentários no Bitcoin Brasil falando: é um modelo de democracia, não vai funcionar. Não é um modelo de democracia. Parece mais um modelo de acionistas de empresa que tem um poder de decisão do que democracia. Democracia seria se cada pessoa tivesse um poder igualitário de voto. E não é assim que acontece. À medida que você tem tickets, cada ticket corresponde a um voto. Então, se você tem 100 tickets, você tem 100 votos. Então, é mais uma plutocracia do que uma democracia. Até porque, se fosse democracia, talvez eu também não curtisse muito, já que uma pessoa com pouquíssimos Decreds fosse ter o mesmo poder de decisão de uma pessoa que tem milhares. Digamos que a pessoa que tem menos poderia tentar sabotar. Uma pessoa que já tem milhares dificilmente iria sabotar o projeto. Então é um modelo para mim que funciona muito bem. Vamos falar agora sobre a blockchain que marcou presença aí no evento em Ilhéus, não foi que você teve lá, Luciano? Exatamente. A cidade conhecida como a Terra do Cacau brasileira recebeu um evento focado em tecnologia, que foi o Nave de Inovação Bahia Sustentável, chamado de NIBS, que estava na sua segunda edição. E aí esse ano eles resolveram investir pesado, né, numa programação de blockchain. Cerca de 15 a 20% da programação foi focada em palestras. Além da minha palestra, que foi voltada para ICOs, a gente teve a participação de 2 grandes amigos, o Rafael Nogueiró, da Alltime. Abração, Rafael. E que ele falou lá, uma palestra introdutória sobre o Bitcoin, e fez com o pessoal o sorteio de 2 cold wallets, que as cold wallets da Alltime, elas têm uma particularidade de serem feitas em acrílico, embalagem bem trabalhada. A gente teve também a participação de outro grande amigo da gente, foi o Murilo Valadares, P2P de Salvador, que trabalha com compra e venda de bitcoins, que ele falou sobre a questão tributária e a questão de regulamentação. Ele falou citando contextos tanto brasileiros quanto os contextos americanos. Foi uma palestra bem interessante para esclarecer essa questão jurídica. E a gente teve também não só palestras focadas em criptomoeda, em Bitcoin, mas nos usos da blockchain. O evento teve palestras sobre blockchain voltada para a internet das coisas, onde foram mencionados inclusive os smart contracts. E o evento também teve uma palestra muito interessante sobre o uso da blockchain em sistemas de democracia. Você mencionou a questão da Decred, muita gente acha que é democrática, mas já existem projetos que utilizam blockchain para eleições. E aí eu conheci um muito legal, que é o Democracy Earth. Nós vamos deixar o link aqui na descrição. Que é um projeto que ele visa usar o blockchain para aprimorar sistemas de participação, como que ocorreu em Serra Leoa, nesse ano, que foi o primeiro país a usar o blockchain para uma eleição presidencial. E aí teve lá um hackathon também, que tiveram 5 atividades, e dessas 5 atividades, 2 foram voltadas para o uso do blockchain. Então, o pessoal da organização, o Frank e o Gabriel, abração para os 2 também, então de parabéns, eles fizeram um grande evento, eles distribuíram muito bem a programação, e a programação de blockchain teve um enorme destaque, o pessoal muito interessado. O evento contou com cerca de 500 a 700 pessoas, então assim, teve muita gente interessada lá sobre o tema, foi muito legal, e é muito bom ver o uso do blockchain e a procura por conhecimento pela tecnologia em locais que não tem assim uma tradição tão grande em blockchain, né? A gente sempre ouve falar de Ilhéus por causa do cacau, por causa das praias bonitas, mas lá também já foi um polo de tecnologia muito forte na Bahia, e eles agora estão tentando retomar isso com a consolidação do NIBS em sua segunda edição, e foi muito legal a programação de blockchain que eles fizeram lá no evento. Interessante. Eu vi até alguns meses atrás um projeto muito interessante que utilizava hardware com smart contracts, que chama Slock.it, que é uma fechadura que funciona através de smart contracts. Então imagina que você faz uma reserva no Airbnb
você faz uma transferência de fundos para lá e aí a fechadura automaticamente vai lhe reconhecer e vai liberar o seu acesso de acordo com o tempo que você fez a transferência do valor. Então, é muito interessante, eu acho que é uma coisa que a gente vai ver cada vez mais no mundo e a gente já está caminhando aí para ver alguns projetos que estão transformando essa tecnologia em algo real e palpável, muito bacana. É um projeto que basicamente ele elimina a questão do check-in e recepções. A pessoa dá ao cliente a possibilidade de fazer o check-in direto no quarto de hotel, na casa que foi alugada, enfim, é um Airbnb sem intermediários, é um projeto muito legal que é um dos exemplos do blockchain sendo usado na internet das coisas e na tecnologia de smart contracts. E também a Consensus, está tendo um evento em Nova York, algumas coisas bacanas estão acontecendo por lá, algumas coisas curiosas até. Tem a história de um protesto fake que estão fazendo dos bancários com medo de perder o emprego, que é uma ação... De quem que é aquela ação, Luciano? Bom, foi a Genesis Mining, que é uma mineradora com sede na Islândia, e aí eles fizeram esse protesto fake onde bancários estariam protestando contra as criptomoedas porque elas estariam tomando seus empregos, né? Numa alusão daquilo que a gente sempre fala, que as criptomoedas vieram para tornar a maioria dos serviços bancários atuais obsoletos. E foi bem legal, bem interessante da parte deles. Teve também a BitMEX, né, que ela fez uma campanha lá, que ela colocou 3 Lamborghinis na frente do evento, uma coisa bem legal também. Ações de marketing de guerrilha. E o Maicon, que é nosso amigo, ele está lá e estava passando para a gente um feedback das impressões dele em relação ao evento. A entrada do evento custa $2.000, ele estava elogiando que o almoço servia um salmão. Ele perguntou no Brasil onde é que serve salmão no almoço. Mas comentou também que o evento estava muito mais uma feira do que uma conferência. Então, na feira ele se referiu a ter muitos projetos, muitas ideias, muitas coisas bacanas, porém no sentido de informação, conteúdo não estava tão bom quanto nos anos anteriores. Então o evento meio que deu uma mudada um pouco no perfil, justamente focando mais na questão de projetos, enfim, coisas desse sentido, e um pouco menos na parte de conteúdo. Parece que alguma pessoa comentou que a questão do conteúdo, parece que os palestrantes não são remunerados, então eles vão pela exposição e aí por causa disso eles tiveram certa dificuldade de pegar alguns palestrantes de renome. E aí acaba virando mais uma feira de network, de troca de informação, tentativas de fechar parcerias, né, do que de conteúdo, o que, no entanto, não significa que não tenham saído algumas coisas interessantes. É bom lembrar que nos últimos anos, sempre que ocorre a Consensus, e aí a feira acaba, o Bitcoin ele costuma dar uma pequena acelerada de preço por causa das notícias, das novidades que surgem na feira. E esse ano a gente teve algumas coisas interessantes. A gente teve uma palestra onde os órgãos reguladores dos Estados Unidos, né, a SEC e a CFTC, que são os principais, eles estão começando a discutir se o Ether, que a gente mencionou anteriormente no vídeo, se ele é ou não um valor mobiliário, como por exemplo uma ação. E aí o palestrante, que agora me fugiu o nome, mas vai estar aqui na descrição também para vocês, ele não falou um prazo certo para essa decisão ser tomada pelos órgãos, mas que isso estava se discutindo. E aí essa questão da definição da natureza do Ether, se é ou não um ativo mobiliário, ela talvez possa influenciar o preço do token para baixo. Por quê? Porque as corretoras que estariam negociando o Ether, caso ele fosse classificado como um ativo mobiliário, essas corretoras não têm licença para negociar ativos mobiliários. Então teria questão regulatória, o Ether poderia cair bastante de preço, mas aí são especulações, né? O que se sabe é que está havendo essa discussão por parte da SEC. Teve também um debate bem interessante entre o cofundador da Ethereum, o Joe Lubin, e o Jimmy Song, que é um dos desenvolvedores do Bitcoin, onde eles discutiam a questão do hype do blockchain. Foi algo que ocorreu muito em 2017, com pessoas lançando blockchain, fazendo uma coisa tipo a bolha.com, né? Fazia um projeto qualquer, colocava o nome blockchain, dizia que ia mudar o mundo, e o cara arrecadava milhões em poucos minutos. E aí o Jimmy Song, ele tinha um posicionamento um pouco mais radical, que ele dizia, não, blockchain é o do Bitcoin e as outras aplicações são redes centralizadas. E o Joe Lubin, não, ele tem uma visão de que o blockchain ele vai ter mais usos, que no futuro vão ter pelo menos mais 4 ou 5 redes descentralizadas,
Então foi uma discussão bem ampla e, segundo algumas fontes que assistiram ao evento, também foi uma discussão bem acalorada. Então teve vários debates também. E aí vamos aguardar o final da conferência para ver se o preço do Bitcoin vai seguir a tendência dos anos anteriores e subir após o evento. E realmente no ano passado teve a farra dos white papers. Você fazia um white paper bonitinho e conseguia arrecadar milhares de dólares. Isso aconteceu bastante. O próprio Maicon, que está lá na Consensus, confirmou pra gente que até no banheiro a galera estava fazendo pitch de ICOs. Então era bem comum chegar lá no banheiro e ter algum empreendedor, alguma pessoa fazendo uma apresentação sobre a ICO deles. Mas estão respirando tecnologia lá, enfim, e é isso mesmo. E por fim, a gente mora em João Pessoa, tem pessoas que acessam o canal de todo o Brasil, mas vamos sediar o Pizza Day, que é um patrocínio da Walltime, não é isso, Luciano? Exatamente. Pela primeira vez em João Pessoa, a gente vai ter a edição do Bitcoin Pizza Day. E aí, só contextualizando, para quem é novo no mundo de criptomoedas, né? No dia 22 de maio de 2010, foi realizada a primeira transação da história envolvendo o Bitcoin e a troca de um bem, né? Onde um usuário no fórum ele queria comprar 2 pizzas e disse: eu quero comprar 2 pizzas e pago 10 mil Bitcoins, quem é que vende? E é engraçado, até curioso, que no fórum, na discussão, ainda tem lá, a gente vai colocar o link, alguns usuários chegaram e disseram: não, 10 mil Bitcoins é um pagamento muito baixo por essas pizzas. E aí foi feita, outro usuário aceitou essa proposta, e aí foi feita a primeira transação envolvendo Bitcoin no mundo. Então 2 pizzas custaram 10 mil Bitcoins. Foram as pizzas mais caras do mundo, porque hoje 10 mil Bitcoins custa até um valor... mais de 300 milhões de reais. Exatamente. Né? E aí todo ano os usuários, a comunidade de Bitcoin, eles comemoram, se reunindo em pizzarias para fazer comemorações com pizza. E aí a Walltime resolveu patrocinar, ela patrocina todos os anos o Pizza Day, e resolveu patrocinar aqui em João Pessoa. O evento será realizado na pizzaria do Rodízio do Paulista, que é a unidade que fica próximo ao Aeroclube. O link vai estar na descrição junto com o endereço. Vai ser no dia 22 às 7 horas da noite. O evento custará R$ 5,00 a entrada. E aí esse valor será arrecadado para a doação para uma instituição daqui de João Pessoa. Nós ainda vamos decidir qual instituição que vai ser. E a Walltime entrará com 200% desse valor. Então, se nós, por exemplo, arrecadarmos R$100, eles darão mais 200 para juntarmos com essa doação. Só que as pizzas vão ser totalmente free, vão ser pagas pela Walltime. Nós só pedimos que vocês façam a inscrição, quem tiver interesse de participar do evento, para a gente ter o controle de quem vai, para poder ter a questão da quantidade de vagas. Mas é isso aí, pizza grátis, no melhor estilo comemoração pela data. Nos vemos lá. Eu tava pensando em fazer uma dieta, mas eu acho que eu vou fazer a dieta depois do Pizza Day. Valeu, galera. Até o próximo programa. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, pessoal. Também não se esqueçam de ativar as notificações para vocês receberem mais conteúdos. E deixem pra gente o que vocês acharam nos comentários desses temas que trouxemos hoje. Valeu, até mais. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. De quem que é aquela ação, Luciano? Foi a Genesis Mining, né, que é uma mineradora que tem sede na Islândia, e aí eles promoveram uma ação bem legal sobre uma simulação de banqueiros que estariam protestando contra a perda dos seus empregos por causa das criptomoedas. No caso, são bancários. Banqueiros são os donos dos bancos, os bancários são bancários. Bancários. Então, peraí, volta. Na Islândia, e eles fizeram esse protesto, essa simulação de protesto, onde banqueiros... Bancários, porra! Bancários! Ok. Foi uma... Pera, deu um branco agora, calma, peraí. Bora, caralho! Peraí, você não é...